artigo científico, ou estamos a falar de uma monografia ou de uma dissertação? Estamos a falar de quê? Estamos a falar do cumprimento de um conjunto de regras. Primeiro, no plano formal, estamos a falar das regras acadêmicas, onde se inclui a modalidade de citação, a composição dos capítulos, a distribuição em termos de equilíbrio entre as partes. Portanto, são regras definidas normalmente pelo Conselho Científico da faculdade, do departamento, da universidade, ou ainda pelo Conselho Científico da revista científica. São estas questões que nós designamos de questões acadêmicas, questões acadêmicas, que podem variar muito conforme as regras da universidade. Há uma universidade que usa a norma APA, outra Vancouver, outros ABNT, enfim, tudo isso são questões, digamos, variáveis. Mas há outras questões substantivas, questões de qualidade, que são as questões científicas. Estas são invariáveis, são universais. As questões relacionadas ao método científico. As regras acadêmicas variam muito e ninguém conseguirá saber tudo sobre regras acadêmicas, mas os métodos científicos, estes sim, são universais, são padronizados. Também falamos ontem sobre a escolha do tema. Como escolher um tema? O que é um bom tema? Quais são os critérios que nos permitem verificar um bom tema? Antes disso, lembramos que tínhamos que saber separar entre a temática e o tema. Portanto, depois de termos o tema, temos de olhar para aqueles 3 critérios: a atualidade, a relevância e a pertinência. Sendo o tema atual, pertinente e relevante, nós depois vamos fazer a viabilidade do estudo. Será que esse tema pertinente, atual e relevante é um bom tema para mim? Será? Bem, para você saber se é um bom tema, vai ter que ver a questão do acesso às fontes primárias, a questão do acesso às fontes secundárias, as questões logísticas, que envolvem, por exemplo, o tempo necessário para realizar o estudo, os recursos financeiros que precisas mobilizar. Enfim, foi um bocadinho sobre isso que falamos ontem e também, lembrando, a escolha do orientador. Como escolher o orientador. E lembrem-se que nós falamos de 3 tipos de orientadores, não é? Sim. Quais são? Temos o laissez-faire, o mandão e empático. Exatamente. Aquele orientador bonzinho demais, que deixa tudo passar, para ele tudo está bom. Esse não te orienta nada, não te ajuda. Se você for um estudante preguiçoso, um estudante pouco preparado, você até pode achar que encontrou o melhor orientador, porque ele está a te autorizar tudo, a dizer que está tudo bem. Mas isso pode te custar caro quando chegar à altura de fazer a defesa, porque aí vai encontrar eventualmente professores mais rigorosos e vai dizer: como é que o professor então deixou que eu fizesse isso? Isso está errado. Isso muitas vezes acontece com o orientador laissez-faire. Já o orientador mandão é aquele que só diz está errado, melhora, está errado, mas não diz como corrigir nem o que está errado. Recomendamos o 3º tipo de orientador empático, aquele que compreende o nosso problema, se coloca no nosso lugar, diz-nos o que está mal, mas ajuda-nos a superar. Este é o orientador ideal e é aquele que vocês devem procurar. Ok? Isso foi recapitulação da aula passada. Aqui a gente também faz isso, recapitulação da aula passada, para lembrarmos, ok? Hoje, depois de termos visto essas questões, vamos falar sobre a questão da metodologia. Como escolher a metodologia da pesquisa. Como é que se escolhe a metodologia de uma pesquisa? Bem, muitas vezes a dúvida que se coloca em relação à metodologia de pesquisa é a seguinte: vou fazer inquérito ou vou fazer entrevista? Os estudantes começam por falar do inquérito e da entrevista. E eu digo que essa é uma pergunta do meio.
Você não começa a perguntar se vai fazer inquérito ou entrevista. Você tem que primeiro se colocar se vai fazer um estudo qualitativo ou quantitativo. Portanto, nós temos, do ponto de vista de metodologias, temos as metodologias qualitativa, temos a metodologia quantitativa e temos a metodologia mista. A metodologia qualitativa normalmente ela aponta para a natureza, a qualidade do objeto. Qualidade. Nós queremos compreender as propriedades constitutivas do fenômeno. Quando é disso que se trata o nosso estudo, compreender a natureza do fenômeno, a sua constituição, nós temos que optar por uma metodologia qualitativa. Estamos na qualidade. Quando queremos saber, por exemplo, o número de ocorrências, a frequência, quando queremos saber a frequência de um fenômeno, quantas vezes se repete o crime, quantas vezes se repetem as dores lombares, quantas vezes se repetem os desmaios, os enjoos, eu vou fazer um estudo quantitativo. Quando eu vou fazer um estudo em que, além de estudar o número de vezes que o paciente desmaia, num mês, por exemplo, ou numa semana, eu quero saber a intensidade da dor de cabeça. E numa consulta eu peço para o estudante fazer uma espécie de avaliação do nível de... Peça só para os estudantes desligarem os microfones. Desliguem só os vossos microfones. Desliguem os vossos microfones. Eles conseguem me ouvir? Vira só para aqui. Desliguem os microfones. Quando quiserem pedir a palavra, peçam no grupo do WhatsApp. Eu não sei se vocês estão a assistir a aula pelo telemóvel ou pelo computador. Quem está a assistir pelo computador pode muito bem desligar o microfone do seu dispositivo e falar com o Henrique no WhatsApp quando quiser alguma coisa. Quem está a falar no telemóvel, garanta só que à sua volta haja silêncio, para nós não ouvirmos os vossos ruídos. Estava a dizer, podemos também optar por estudar um fenômeno olhando para a qualidade, a natureza do fenômeno, para o número de ocorrência em simultâneo. Sim. Então, nós aqui vamos falar da mista, que é a combinação. Bem, este é o primeiro momento, tem que ficar claro. O que é uma pesquisa qualitativa, o que é quantitativa. Quantitativa tem a sua unidade de referência, o número. O número é a unidade de referência da pesquisa quantitativa. Portanto, o número está aqui. Já a pesquisa qualitativa é a palavra, ou texto, mas vamos dizer a palavra, que é a unidade. É a palavra. O que é isso, número, palavra? Quando nós estivermos a fazer análise de dados,
na pesquisa quantitativa, nós temos que organizar os números. Vamos fazer frequência, média, mediana, desvio padrão, assim uma análise estatística mais descritiva, ou ainda numa análise estatística mais inferencial, podemos fazer ANOVA, MANOVAs e outros tipos de testes estatísticos para a gente estabelecer correlações entre variáveis, associações, enfim. Isto é tudo no plano da análise quantitativa. Quando a análise é quantitativa, eu dou primazia ao que os números dizem, à ocorrência, à quantidade. Exemplo, eu quero estudar o peso da inflação em Angola, particularmente na capacidade das famílias poderem adquirir a cesta básica. Okay? Quero estudar o impacto da inflação no salário nacional, numa perspectiva quantitativa. Então, eu vou dizer, em março de 2022, 85.300 kwanzas dava para comprar 1 litro de óleo, 2 kg de arroz, 3 tal, 4 disso, pá. Isto era possível comprar nesta data. Na data no mesmo mês, mas em 2023, este mesmo salário, 85.300 kwanzas, dá para comprar 0,5 litros de óleo, 1 kg de arroz e pá. Portanto, quando o estudo é quantitativo, só por essa comparação eu explico a variação, a baixa do poder de compra do salário nacional. Quantitativo é só olhar o que mudou nos números para comprovar. Assim, uma explicação objetiva e simples. Imaginem o mesmo tema tratado numa perspectiva qualitativa. Não basta dizer isso. Então, aqui eu teria, e como é que eu faria isso? Aplicava um inquérito às pessoas, quanto é que ganha, quanto é que conseguia comprar, ou mesmo sem aplicar inquérito, eu podia fazer uma consulta documental aos relatórios do IPC, o Índice de Preço do Consumidor, e podia ver essas variações e comparava. No estudo qualitativo, não me basta ir ao relatório do IPC. Eu preciso agora olhar, por exemplo, se o litro de óleo que custava 500 kwanzas, agora está 800. Eu vou perguntar às famílias como é que elas cozinham o almoço. Olha, agora a comida tem menos tempero, tem que poupar o óleo. Isso já não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Eu, hoje já, às vezes, eu fazia pelo menos uns 4 finais de semana do mês, havia ali 2 finais de semana que comíamos um calulu de carne seca, um peixe, um calulu, estou com saudade de calulu de peixe grosso, cozido, comer com fungo sábado. Nos 4 finais de semana do mês, pelo menos 2, nós conseguíamos comer um bom calulu, assim, mas hoje podemos ficar mesmo um mês, dos 4 finais de semana não há calulu nem nada. Ou seja, o número de refeições por família pode se manter, mas a qualidade das refeições pode variar. Então, não, nós continuamos a almoçar, a jantar e ter uma tabicha ou pequeno almoço. Continuamos a ter. Só que o pequeno almoço que tinham em março de 2022 tinha frutas, tinha sumo, tinha quiçango, tinha quitutes, tinha um bifezinho, tinha um pão, tinha um leite. Era um pequeno almoço diversificado, que a pessoa podia escolher. Hoje ainda tem pequeno almoço, mas você só encontra o chá, o pão com a manteiga. Antes tinha o chá, o pão, o bife, o queijo, você que escolhia. Portanto, a análise qualitativa, ela não se foca apenas não se limita
na variação dos números, mas na quantidade. E muitas vezes a análise qualitativa tem sempre uma parte da análise quantitativa. É quase impossível falar da qualidade sem falar simultaneamente da quantidade. Porque eu estou a falar da qualidade de 5 pessoas, então, que já tem quantidade. Sim. Então, por que não fica uma pesquisa mista? Pois, não é. O que de fato torna uma pesquisa qualitativa ou quantitativa ou mista? É o pendor. Predominância. É a predominância. Se a minha explicação é predominantemente quantitativa, 80% da minha explicação, 75% da minha explicação é baseada no número, ok? Então estamos diante de uma pesquisa quantitativa, porque os outros 25% eu posso estar a falar da questão qualitativa, mas não é isto que vai fazer a pesquisa ser qualitativa ou quanti-qualitativa, que é assim também que a literatura apresenta. Muitas vezes vocês vão encontrar isto que estamos a chamar de metodologia mista, ela também pode ser chamada de pesquisa quali-quantitativa, uma forma de escrever aglutinado para dizer que é uma pesquisa que usou metodologia mista. Não é isso que torna mista, ok? O que torna mista é quando eu predominantemente uso o pendor qualitativo e o pendor quantitativo numa forma equilibrada, ok? Um exemplo assim banal, pronto. Salada de frutas. Você não pode dizer que pega as 4 maçãs, rodelas, cortas assim em cubozinhos na tigela, 4 maçãs e uma meia banana, pões lá e dizes que aquilo é salada de frutas. Não. Aquilo é maçã com um pouco de banana. Para ser salada de frutas, tu tens que colocar em quantidade mais ou menos proporcional a banana e a maçã. Ou a banana, a maçã e outras, não é? É a mesma coisa. Muitas vezes a gente pergunta, você comeu o quê? Arroz com feijão ou feijão com arroz? Por que a gente não diz que é feijão com arroz e diz arroz com feijão? O arroz quase sempre tem maior quantidade. Exatamente. Exatamente. Por que não é ovo com pão? É pão com ovo. É a quantidade que predomina. É a mesma coisa aqui. Água doce. Água com açúcar. Exatamente. Por que não açúcar com água? Pois, porque o principal é... Pois, tens que diminuir o nosso volume. Do alto-falante. Sim, é aquilo. É aquilo. Se eu me vai ser ouvido, porque eu não fiz isso, eu estava ouvindo. Então optei em... Mute, põe mute para eles todos. Silencia-os. Mas eles podem desligar os seus próprios microfones. Acho que não estou ouvindo. Mas o microfone que desativaste é o meu ou deles? Também. Ok, pronto. Agora eles estão a ouvir. Ok, pronto. Assim evita isto. Pois, desculpem. Exatamente. A questão que determina se uma pesquisa é qualitativa ou quantitativa não é só porque consultaste lá uns relatórios econômicos ou umas estatísticas, já passa a ser quantitativa. É a predominância explicativa. Ok? Portanto, esta é a primeira questão que nós devemos ter, a predominância. Agora, como escolher a metodologia? Doutor, desculpa. À vontade. Quando falou de qualidade, uma pesquisa qualitativa, né, foi muito elemento primordial é a palavra. Não consegui entender. Ok. Não é o elemento primordial. Quando é qualitativa a pesquisa, a preocupação do estudo é compreender a qualidade do objeto de estudo, nomeadamente as suas propriedades, a sua natureza. Nós explicaremos o problema, procuraremos a solução com base na qualidade da natureza. Tanto é que essa pesquisa também é chamada de pesquisa intensiva. Portanto, o objetivo é aprofundar,
esta aqui quantitativa é também chamada de extensiva, de extensão. O objetivo aqui é o número, a quantidade, abarcar o máximo. Portanto, podes encontrar no material a ler. Eu sou um pesquisador, essa é uma pesquisa mais intensiva, essa é uma pesquisa mais extensiva. A intensiva é qualitativa, a extensiva é quantitativa. Agora, a questão da palavra. Ok, quando nós estamos a analisar, nós temos aquilo que chamamos de objeto sintagmático. O que é que nós vamos pegar para analisar? Aqui nós pegamos assim o número, olhamos no número para fazer análise de dados. Vamos fazer frequência, vamos fazer tabela cross-tab, incidência, prevalência. Tudo sobre os números. Aqui é sobre as palavras. O MaxQDA, que é um software de análise de dados qualitativo, ou Atlas TI, quando nós fazemos análise de dados qualitativo, o que é que ele faz? Ele faz análise de discurso. Por isso que eu falei a palavra. A palavra na análise qualitativa é central. Eu estou, por exemplo, a estudar confiança nas instituições políticas e faço entrevistas a estudantes universitários, a profissionais de diferentes áreas. Há palavras específicas que, quando antecedidas ou sucedidas de uma palavra, denotam que essa pessoa tem maior ou menor confiança. Quando tem um problema, problema de assalto no seu bairro, qual é a instituição que recorre primeiro? Ele vai dizer, eu geralmente falo com o Soba, vou procurar o meu primo que é das FA para ir lá comigo, procurar o bandido, lhe amarramos, não sei o quê. E não vais a uma esquadra de polícia? Esquadra? Também vou às vezes. Ok. Esse não precisa me dizer que confia ou não na polícia. Na polícia, sim. Eu, pelas palavras dele, eu já consigo ver. Então, isso chama-se análise de discurso. É o que se faz na pesquisa qualitativa. O investigador nem sempre pergunta diretamente assim, confia na polícia? Não confias? Nem sempre, não precisa. Ele só faz perguntas. Quando há um assalto na sua bairro, o que é que vocês fazem? E ele ouve. Normalmente, aqui é um jovem mesmo, nos procuramos, não sei o quê. Ou eu vou procurar, então ele até diz que procura um militar, um polícia, mas procura porque é primo dele. Ele não procura porque é polícia. Procura porque é primo dele, tem arma, tem corpo, opulência física. Pois, então, a gente aí consegue perceber. Por isso é que eu usei a palavra. É análise de discurso. Aqui normalmente é análise estatística ou matemática. Na quantitativa faz-se análise estatística e matemática. Aqui faz-se análise de discurso. Analisar as palavras, a ordem, o tipo de palavra que usa. O MaxQDA, por exemplo, consegue te dar uma estatística de quantas vezes uma certa palavra foi usada para responder à pergunta 4. Você faz 5 entrevistas e depois faz a transcrição. Ele vai contar, vai dizer que das 5 pessoas que você entrevistou, a pergunta número 3, a média de uso da palavra não acredito é esta. Ele te dá estatisticamente, diz, olha, a pergunta 4, as 5 pessoas que responderam, 40% ou metade delas disseram não acredito. Aí a unidade são as palavras. E olha, como eu disse há pouco tempo, mesmo na análise qualitativa há uma certa estatística. Sim. Ele diz quantas vezes a pessoa disse a palavra tal. Okay? Então nós estamos a fazer análise de discurso. Você diz, não, calma aí. A palavra duvido, a palavra acredita, a palavra muito bom, aparece em 58 mil palavras de uma entrevista. É 19 palavras, 19 vezes. Tem que ver o que eles estão a dizer. Isso chama a atenção para você analisar. Então você começa a ler aquela resposta. E aí vai fazer unidade de contexto, unidade de análise, unidade de registro. Mas isso vamos ver na aula de quinta-feira, quando vamos a falar da análise de dados. Okay? Aqui só queríamos dizer
O que é que está em causa quando a metodologia qualitativa está em causa o quê? A intensidade, a natureza do objeto, e nós olhamos para o discurso, para as palavras. Aqui está em causa o número de frequência de ocorrência de um fenômeno. Estamos a falar do número, da quantidade. Aqui é a combinação dos dois em proporção mais ou menos equitativa. Porque de algum modo eles acabam sempre por combinar, mas quando a combinação é equitativa, falamos em mista. Bem, como é que eu escolho uma metodologia? Um estudante do grupo que quer falar. Senhor João, gostaria de saber qual a diferença que existe entre o discurso e o conteúdo, ou a análise do discurso e o conteúdo. A análise do discurso e a análise do conteúdo é, no caso aqui do nosso exemplo, a mesma coisa. Porque o discurso é a resposta que nós obtemos em sede da nossa entrevista, que é o discurso da pessoa, e nós estamos a analisar o discurso. Há um tipo específico na literatura que se refere à análise do discurso como o discurso político, ok? Na literatura há uma análise do discurso muito particular, que é a análise do discurso político. Isso é outra questão muito específica, ok? Mas quando nós estamos a falar análise de conteúdo ou análise de discurso em ciências sociais, estamos exatamente a falar da mesma coisa. É o conteúdo da entrevista. A entrevista é um tipo de discurso, uma exposição. E como são representados os dados na pesquisa qualitativa? Isso é pergunta para a aula de quinta-feira sobre análise de dados. Mas assim, rapidamente, porque aqui ninguém fica sem resposta. Ninguém fica sem resposta. Essa é a parte boa de vocês fazerem curso aqui. Ninguém fica sem resposta. Como é que se apresentam os dados de análise qualitativa? Bem, nós apresentamos os dados de análise qualitativa partindo de uma grelha de análise. Há uma grelha de análise, existem vários modelos, mas eu geralmente usei na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutoramento, o modelo de Giglione e Matalon. Uma tabela que tem 3 colunas. Uma coluna é análise de contexto, outra análise de registro e outra categoria. Na categoria a gente põe no fundo o tipo de assunto que estamos a falar, depois pomos o que ele falou, depois tiramos um certo do que ele falou. Organizamos dessa maneira. Nós criamos as chamadas categorias analíticas. Vai ser aula de quinta-feira. Na quinta-feira vamos desenvolver bem. Categorias analíticas. Cada uma daquelas categorias analíticas vai corresponder a uma secção da nossa análise de dados. A análise é feita de maneira corrida, texto corrido, com excertos, com citações. Mas isso vamos, como disse, na quinta-feira desenvolver. Espero que tenha dado para não ficar com toda a dúvida até quinta-feira. Questões de natureza epistemológicas, questões metodológicas, implicações logísticas e conveniências particulares. Isso se parece muito ao que vimos numa aula de ontem, né? Quando se falava da escolha do tema. Exatamente. A escolha da metodologia é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque a metodologia, nas questões epistemológicas, vai exigir do investigador um certo domínio. Eu, se não sou, digamos, muito familiarizado com números, não sou muito amigo da matemática, isso já é um sinal para eu ver se não é recomendado, se não é mais adequado ou conveniente para mim escolher uma metodologia mais qualitativa. Por que eu vou, como se diz na gíria, vou-me arranjar só problema para quê? Se até às vezes aquele tema é possível tratar quantitativo ou qualitativamente. Aqui a questão do nosso domínio é importante. Se o tema é possível tratar quantitativa e qualitativamente, escolhe a metodologia que você tem mais domínio. Exatamente. Conveniências e particularismos. As implicações logísticas. Se eu tiver que fazer inquérito, eu tenho que ter uma amostra representativa. E para este tema, a amostra representativa aqui tem que ser no mínimo uns 300 inquéritos. E 300 inquéritos, hoje já não se imprime papel, né? Você vai ao Google Form, cria um formulário, envia o formulário para as pessoas, ou põe num tablet as pessoas preenchem. Mas no passado, imagine, tinhas que imprimir 300 inquéritos. Eu já fui aplicar inquérito no Ambo, no Mochico, no Quando Cubango.
Lembro-me ainda em 2008, 2007, com mochila no ombro, mochila bem grande, e com 300 inquéritos andados debaixo do sol. Poxa, isso são implicações logísticas. Então, tens dinheiro para imprimir as folhas? Quem é que vai aplicar? Portanto, ao escolheres a tua metodologia, tens que saber que a metodologia tem uma implicação logística, no caso. As questões metodológicas também é o teu domínio. Você facilmente consegue elaborar um guião de entrevista ou um questionário para fazer o inquérito. O que tens de domínio em termos metodológicos? Esse estudo, do ponto de vista operacional, é mais prático fazer uma entrevista para compreender isso ou um inquérito. Porque a natureza do tema também determina a metodologia. Além de tudo isso que eu estou a dizer. Há temas que, pela sua natureza, imagine que queira estudar transtornos e traumas do luto. Vocês acham que esse tema é mais fácil por quantitativo ou qualitativo? Transtornos e traumas do luto. Qualitativo. Qualitativo. Porque é uma questão de profundidade. Tens de compreender as particularidades, cada um ouvir. Não das as pessoas para preencherem x. Podes até perguntar, sente saudade do seu ente querido? Quantas vezes pensa nele? 2 vezes por mês, 1 vez. Mas uma pessoa que pensa 1 vez por mês na mãe, ou que pensa 5 vezes, você não consegue ver qual é a profundidade de quem... Não é por ele pensar mais vezes na mãe que pensa mais do que aquele que só pensa 1 vez. Aquele que pensa 1 vez, se calhar, quando lembra da mãe, chora um dia inteiro, não consegue trabalhar, não consegue sair, fica deprimido. Aquele que pensa várias vezes, se calhar, mesmo pensando, consegue levar a vida dele. Portanto, há questões que não se medem numericamente, medem-se mais do ponto de vista qualitativo. Isso é algo que não se ensina como tal, não se aprende. É uma sensibilidade que o investigador desenvolve com o tempo. Por isso é que os nossos estudos, os primeiros, vão ser mesmo assim, mais ou menos. E não precisamos ter vergonha ou receio dos estudos regulares, mal conseguidos. Porque é próprio da caminhada, aprendemos. Depois de você ler o relatório, 3 meses, 1 ano depois, mas eu podia ter usado um inquérito em vez de entrevista. Eu, se calhar, podia ter feito entrevistas e inquérito ao mesmo tempo. Isso aqui não está bem explicado. Portanto, vamos aprendendo e ganhamos tato, porque não há um regulamento que diz esse tema é inquérito, esse tema é entrevista. Não há, não está errado nenhum. O investigador tem que desenvolver esse tato, essa sensibilidade. É como o cozinheiro. O cozinheiro, ele aprende a combinar os ingredientes, sabe como é que são os temperos, mas a quantidade de sal para pôr num prato, quanto é? Não está lá. É a gosto, até lá uma receita vem, coloque sal a gosto. E a gosto é o quê? Se cada um tem a sua língua. Muito baixo. Então, você é que põe hoje. Pois. Pensa para eles. Como é que eu estou a me ouvir? Porque eles estão a me ouvir, eles estão a emitir. Eles têm que cortar. Sim, têm que cortar. Então, você hoje tira assim um bocadinho de sal, põe, deixa o arroz cozer, poxa, e vai ficando com uma memóriazita na. Esse sal assim chega. E é a mesma coisa com a pesquisa. Aqui nós vamos falar de muita coisa. Eu vou tentar passar a minha experiência. Mas há muito da metodologia que vocês vão aprender sozinhos, fazendo, errando, acertando, errando. Pois, algumas coisas irão aprender desta forma, acertando, errando, acertando, errando. E assim segue a vida. Qual é o tema que dá para fazer com pesquisa quantitativa? A todos. Qual é o tema que dá para fazer quantitativa? A todos. Qual é o tema que dá para fazer com pesquisa quantitativa? Nenhum. Então como é que é tudo? Todos, tudo, nenhum. Tens que fazer análise caso a caso. Até mesmo um mesmo tema pode ter objetivos diferentes. E tendo em conta os objetivos daquele tema, pode ser quantitativo ou pode ser qualitativo.
O senhor João gostaria de saber qual é a diferença, ou seja, quando é que devemos aplicar a amostra representativa? Bem, não percebi a pergunta, mas vou dizer quando é que devemos aplicar. Considerar a amostra representativa. A amostra é representativa relativamente ao universo. Pois, tá, vai depender do tamanho do universo. Normalmente, a representatividade da amostra, ela, para efeitos estatísticos, ela é definida num percentual, ok? 3 aceita-se por cento da população. Mas isso é relativo. Imagine que eu queira fazer um estudo sobre a pobreza em Angola. Nós somos cerca de 33 milhões de angolanos. Então, para o meu estudo ser representativo, eu tinha que falar com pelo menos 33, tinha que falar com pelo menos 3 milhões e 1%. Eu tinha que falar com, vamos lá, 10 milhões. Com 9 milhões de angolanos para ser representativo? Não. Como você vai fazer um estudo com 9 milhões? Não se coloca. Portanto, a representatividade da amostra, ela é relativa à população, ao universo. Mas se eu tiver a fazer um estudo sobre o aproveitamento numa sala de aula de 60 alunos, obviamente 60 alunos, eu posso falar com todos. Não posso dizer, não, vou falar com 20. Não, 60 alunos, quem fala com 60 pode falar com 20. Então, a amostra representativa é quando aquele grupo que nós retiramos do todo tem as propriedades, digamos, mais dispersas que o todo tem. Porque é uma questão da quantidade. Eu tenho um universo de 30, não posso trabalhar com 1, nem com 2, nem com 3. 1, 2 ou 3 não são representativos de 30. Então, eu aqui no 30, a partir de 15 mais 1, estou diante de uma amostra representativa. Quantitativamente falando, atenção, a partir de 15 mais 1, que é 50% mais 1, ok? Para estes universos em que é possível trabalhar com 50% mais 1, não é com um universo de 33 milhões. Nunca vais conseguir trabalhar com 15 milhões e meio, não consegues, ok? Para esses casos, portanto, aqui a parte da relatividade. Depois, não basta que eu tenha 15% mais 1, 15% mais 1, ou seja, 15 mais 1, que no fundo queria dizer 50% mais 1, para dizer que estou bem acima de 50%, é preciso que haja uma heterogeneidade dentro da amostra. Se aqui são 15 homens mais 15 mulheres, eu se escolher só 15 homens e uma mulher, essa amostra deixa de ser representativa. Okay? Portanto, a representatividade é na quantidade e na qualidade. Isto é que é representatividade. Mas isso é matéria mais para frente para ver. Mas fica já aqui explicado. Portanto, é isto. Continuando, é preciso nós entendermos a hierarquia do dispositivo metodológico. A hierarquia do dispositivo metodológico. Eu, quando comecei a aula hoje, disse, os estudantes, quando falam de metodologia, a questão que se coloca é, vou fazer enquete e vou fazer questionário. Isto não é a pergunta primeira, porque eles estão no meio. O inquérito ou questionário não é uma questão que se define ali, define-se depois. Olha, parece que ele previu o slide seguinte, né? O estudante que perguntou. A amostra é a população, bem, isso nós aprendemos na estatística descritiva. A amostra é uma parte do todo, nós temos a nossa população, o exemplo da temática e do tema, não é? Temos a nossa população, retiramos essa parte, isto é a amostra. E este todo é a nossa população, ou o universo, tanto faz. É a nossa população.
Esta amostra deve estar, o que está aqui tem que ter maior probabilidade de ser encontrado aqui. Ou seja, tem que ter dispersão heterogênea. Se aqui há homens, mulheres, altos, baixos, ricos, pobres, aqui tem que ter todos esses. Não posso só pegar os altos e as mulheres e por aqui usar como amostra, não. Tem que ter homens, mulheres, altos, baixos, ou seja, todas as características do universo devem estar representadas na amostra. Isso aqui é a amostra. Normalmente, quando nós estamos a falar de metodologia, falamos também das dimensões e dos indicadores e das variáveis. O que são dimensões? O que são indicadores? O que são variáveis? Bem, quem não conseguir perceber isso não vai conseguir definir a metodologia do seu estudo. O que é o modelo de análise? Quem não conseguir perceber isto não consegue definir uma metodologia para o artigo científico, para a dissertação, para a monografia, seja lá o que for. Não consegue. Bem, o problema ou o fenômeno, criminalidade, a abstinência sexual, retenção escolar, hipertensão, fuga à paternidade, todos esses fenômenos, desde as ciências sociais, da natureza, da vida, etc., eles podem ser compartimentados, podem ser fragmentados. Ou seja, quando nós estamos a falar das dimensões do problema, estamos a falar da sua anatomia. Cabeça, tronco e membro. O corpo humano divide-se em quantas partes? 3. Cabeça, tronco e membro. Ok. Então, quando estamos a falar das dimensões do problema, temos que pensar nessa lógica. Se o crime fosse uma pessoa, fosse o corpo humano, qual é a cabeça, qual é o tronco, quais são os membros do crime? Então, isso é que nós chamamos de dimensões do fenômeno. Pois, vamos aqui pensar, por exemplo, o fenômeno pobreza. A pobreza. Pobreza tem uma dimensão econômica, não é? Que é dimensão 2, dimensão 3, dimensão 4. Podíamos pôr tantas quantas pensarmos. A pobreza tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão social, tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão política. Então, aqui estamos a fazer a cabeça, tronco, membro do problema, que podia ser o crime, podia ser um outro assunto. Poxa. Agora, quando eu penso na dimensão social, penso exatamente em quê? Quando eu penso na dimensão econômica da pobreza, penso exatamente em quê? Estou exatamente a falar de quê? Este quê são os indicadores. Ok? Então, desculpa, tem uma inquietação. Quando falamos de dimensões, né, pelo que o doutor disse, fica como se fosse partes ou elementos, né? Eu estava a interpretar como se fosse extensão. Sim. Extensão no sentido de quê? De dimensão do problema, a extensão do problema. Não. Até quando é abrangente, até onde é abrangente o problema. Não, né? É mesmo de partes. De partes, elementos. Não dimensão de tamanho, mas dimensão de elementos constituintes. Que o problema. Sim, exatamente. Muito obrigado. Elementos constituintes. Pois, então, é isto. Quando eu estou a pensar na questão da dimensão econômica da pobreza, estou a falar de quê? De indicadores. Quais são os indicadores? Rendimento, por exemplo, quanto é que a pessoa ganha, não é? Rendimento, consumo, não é? São os indicadores da dimensão da pobreza, da dimensão econômica da pobreza. Porque uma pessoa pobre tem pouco rendimento, tem baixo consumo,
Uma pessoa, na dimensão social, uma pessoa pobre muitas vezes excluída, exclusão social, estigmatizada, ok? Então, seriam os indicadores da dimensão social desse problema. Por isso é que eu disse na aula de ontem, não escolham temas que vocês não dominem, que não seja da vossa área. Porque se o tema não for da vossa área, quando você chegar aqui para fazer a anatomia do problema, não vai conseguir. Empatas aí, porque ainda tens que aprender. Se já é um tema da tua área, você já conhece aquele problema, sim, você já sabe qual é a anatomia do problema. Facilmente você desenha as dimensões, dentro das dimensões estão os indicadores, estão os respectivos indicadores e você diz, não, vou falar de um paciente e tal, complicações dessa natureza, são esta, tipo de doença. Facilmente você no papel desenha a tua tabela de dimensões e indicadores, ok? Depois de teres isso no teu problema, as dimensões e indicadores... Prof, desculpa. Ainda bem que me perguntaste, eu queria beber água. Prof, então, quando já das dimensões ficou esclarecido, né? Elementos constituem. E quando pensamos em indicador, na verdade, o que devemos ter em conta? A palavra até é boa mesmo, indicador. São as particularidades praticamente da dimensão, de cada dimensão. É o que pensamos, né? Das particularidades da dimensão ou da dimensão do problema, conforme foi especificado, por exemplo, pobreza. Na parte econômica, o que a gente pensa é uma particularidade, tá vendo? Da dimensão da pobreza. Quer dizer, a pobreza é um problema em si, um fenômeno. A particularidade dele é uma variante econômica. E desse econômico, quando a gente pensa na variante econômica, o que a gente está a pensar? Exatamente. Concretamente, estou a pensar no consumo, poder de compra, estou a pensar exatamente na renda, no rendimento, no consumo. Quando estou a pensar na pobreza na dimensão social, estou a pensar da exclusão social, estou a pensar da discriminação, da dificuldade do acesso aos serviços básicos, são questões sociais. Então, o indicador é o detalhe da dimensão. Sim, sim. É como se dividisse, nós estamos a dividir o problema, que é o todo, em pedaços que são as dimensões. Depois, cada dimensão, tentamos dividir também em pedaços. Esses pedaços da dimensão são os indicadores. O pedaço do problema ou do fenômeno são as dimensões. O pedaço das dimensões são os indicadores. Os pedaços dos indicadores são as variáveis. É como se tivesse a explicar para alguém que não conhece o problema, olha, para tu identificares aquele problema, os indicadores são A, B, C e D. Por exemplo, indicadores da... deixa eu pensar com uma coisa assim simples. Indicadores de comportamentos ou da delinquência, por exemplo, indicadores de delinquência. Quando é com o pai lá, o mais velho que está sentado no portão a fumar o seu cachimbo, diz, esse jovem já está a ficar bandido. Como é que o mais velho sabe que o jovem está a ficar bandido? Porque o mais velho olha para o jovem, para as dimensões dele, não vai à catequese, não vai à escola, sai de noite e volta de madrugada. Ontem tinha uma ferida aqui, não trabalha, tem bens de luxo, tem telefone caro, não sei o quê, veste roupas caras de marca, não trabalha, não estuda, deve estar se envolvendo em comportamentos desviados. Porque ele tem expressões, tem manifestações de pessoas que vivem uma vida alternativa ou desviante. Ou seja, ele tem indicadores, sinais de riqueza. Não, isso ali deve viver bem. Por quê? Está bem vestido, tem um bom carro, não sei o que, deve trabalhar num sítio onde ganha bem, porque isso custa X, custa aquilo. Uma pessoa que tem essas coisas, são os indicadores. Sim. Todos os dias nós usamos os indicadores para avaliar as pessoas. Só que aqui cientificamente fazemos uma coisa mais rigorosa. Bem, o que são as variáveis?
Variáveis reúnem conteúdos. Dentro de uma variável tem uma informação. Okay? As variáveis organizam conteúdos. Variáveis, pensem a variável como um copo, um recipiente, dentro do qual nós colocamos dados, colocamos informações. E são esses dados, essas informações, que nós relacionamos. Por isso é que normalmente nós temos variável dependente, mais variável independente, dividindo, eu gosto de fazer assim, mas não se divide, não é conta nenhuma, mas eu gosto de fazer assim, dividindo por variável moderadora. Normalmente as pesquisas têm essas três variáveis. Variável dependente, que é a variável explicada, que é o problema, criminalidade, por exemplo, a criminalidade e explicar a criminalidade pela falta de escolarização ou a criminalidade pela desestruturação familiar. Então, eu tenho uma variável que explica, outra que é explicada. A variável que explica é a variável independente. Se eu quiser explicar a criminalidade por falta de oportunidades sociais, como educação e outros, então a minha variável dependente é a criminalidade. A minha variável independente é o ensino, a educação. A variável moderadora pode ser a educação religiosa. O que é a variável moderadora? É aquela variável que atenua o efeito da variável independente sobre a variável dependente. Vamos lá. Variável independente é igual ao fator explicativo. O que explica o problema é a variável independente. Exemplo da pobreza. Eu estou a explicar a pobreza. A pobreza é a minha variável dependente. Sim. E eu estou a explicar a pobreza pela falta de escolarização. Imagine que o meu assunto a pobreza é a falta de educação. Estou a tentar dizer que as pessoas que não têm escolarização ficam pobres, que a falta de escolarização é a causa da pobreza. Então, aqui o meu fator explicativo é a escolarização. Portanto, a escolarização é que é a minha variável independente. Aqui veio variável independente, é a variável explicativa. O fator escolarização explica a pobreza. Então, aqui, fator escolarização explica a pobreza. Então, a minha variável independente. O que eu estou a explicar? Qual é o fator explicado? Que é a variável dependente. Esta é a variável dependente. Então, aqui é a pobreza. Pobreza não, aqui vou pôr fator explicado. Fator explicado. Estamos a explicar aqui a pobreza. Estamos a explicar a pobreza. Explico a pobreza pela escolarização. Então, a independente é a que explica a dependente. Agora, entre a escolarização e a pobreza, há aquelas pessoas que têm uma educação religiosa, ou, por exemplo, entre a desestruturação familiar e a delinquência. Aquelas pessoas que têm uma família desestruturadas, mas como tiveram acesso à igreja, ao catequista e tal, não foram para o mundo. Então, exatamente, o doutor já entendeu bem rápido. É o fator moderador. Portanto, nem sempre o estudo tem só duas variáveis, porque muitas vezes há uma terceira, que é a variável moderadora, que reduz, atenua, amortece o impacto da variável dependente, da variável independente sobre a dependente. Exatamente. Portanto, isso é preciso ter bem claro, porque só sabendo isso é que você constrói o modelo de análise. Só sabendo isso é que você consegue construir o modelo de análise. O que é, então, o modelo de análise?
O que é, isso já que vimos ontem, o que é então o modelo de análise? Eu vou escrever já daqui a pouco. Ali, estão a ouvir bem? Façam só um sinal de oi, de positivo, está tudo bem. Está tudo bem, né? Entendi bem a pergunta do Sr. João. Doutor, gostaria de saber se o uso da variável dependente do tipo da pesquisa. Como é que é? Gostaria de saber se o uso da variável dependente do tipo de pesquisa. Ah, faltou uma O tipo de palavra. variável. Depende do tipo de pesquisa. Sim, sim. Não. Todas as pesquisas têm duas variáveis no mínimo. Todas. No mínimo tem que ter duas. O problema é a explicação. O fator explicativo e o fator explicado. O fator explicado. Esse esquema é básico. Em alguns casos, temos a variável moderadora, outros não. Mas as duas existem sempre. Geralmente é esse esquema. Porque as nossas ciências, em geral, são ciências, digamos, uma expressão que agora não me ocorre. Depois vou me lembrar. Não são estáticas. Não é isso que eu queria dizer. O nosso modelo é muito casual, né? São ciências. A lógica da ciência moderna cartesiana é que há sempre uma causa-efeito. A ciência é muito feita na base de causa-efeito, causa-efeito. É dinâmica, não? Não. O esquema explicativo, né? É dinâmica no sentido que varia, sim. Mas o que eu quero dizer é que a ciência funciona muito. Exatamente. Para todo problema tem uma explicação. Sim. Para todo efeito teve uma causa anterior. Esse é o modelo mais ou menos da ciência. Precisamos ter sempre duas variáveis. Ok. Bem, só sabendo isso, as dimensões, os indicadores, as variáveis e tal, é que nós podemos construir o nosso modelo de análise. Porque o modelo de análise mobiliza tudo isso. E o modelo de análise é o coração da pesquisa. O modelo de análise é o coração da pesquisa. Alguém sabe dizer por quê? Perdão. Alguém sabe dizer por quê? O que é que nos orienta, nos dirige? Não. Porque... É o coração. O modelo de análise é o coração da pesquisa. É o coração da pesquisa. Nele constam os itens que nos ajudam a perceber o que foi feito no corpo do trabalho. Não, nós podemos compreender a partir do modelo de análise o nosso resultado de pesquisa. Sim. O modelo de análise é o coração da pesquisa. Porque nos leva a uma conclusão. Nos leva a Eu qualificaria ali, porque nos leva a uma conclusão, né? A um fim, um resultado. Nos faz chegar a um resultado, talvez, mais ou menos é. O modelo de análise é o coração da pesquisa, porque ele pode aprovar ou reprovar a pesquisa. Pode aprovar ou reprovar o resultado da pesquisa. O modelo de análise consiste numa representação esquemática dos procedimentos heurísticos utilizados na pesquisa. Normalmente, uma pesquisa produz um conhecimento. Esse conhecimento é ou não válido conforme for o método ou procedimento utilizado. Ok? Qual é a conclusão do seu estudo sobre a questão da inflação? Aqui a inflação homóloga para esse trimestre é de 4,7%. Ok, isso é um resultado, tá bom. Mas como é que chegaste a esse resultado? Eu
Tive mesmo a ver aí nos preços na praça, não sei o que. O método que usaste é errado. Não é credível. Tudo está reprovado. Ah, não, mas eu... Não. O modelo de análise é representação esquemática. É a representação esquemática, em forma de esquema. Representação esquemática das etapas da metodologia. Aqui, quando digo da metodologia, estou falando do ponto de vista holístico. Metodologia, não estou a falar, primeiro vou fazer inquérito, depois vou analisar o inquérito, não é nesse sentido das etapas. Eu tenho escolarização, por exemplo, que estamos a ver. Depois tenho oportunidades sociais. Depois tenho mais, menos. Então, quem tem escolarização, quem não tem, uns vão ter menos oportunidades sociais, outros vão ter mais. Os que têm menos oportunidades sociais são excluídos da sociedade, os que têm mais ocupam lugares, ou seja, eu estou a montar, normalmente o modelo de análise é feito assim em forma de fluxogramas. Sim. Mostra o caminho da solução, aqui é o problema, passa para aqui, vai assim. É como se estivesse a sintetizar a tua pesquisa. Tu dizes, nasce o bebê, a família desestrutura, vai viver no abrigo, sofre maus tratos, volta para a sociedade traumatizado, faz isso, chega aqui. Se ele fizer esse caminho, chega aqui. Ou seja, é uma representação esquemática de como nós entendemos que o problema funciona. Porque quando um colega seu ou teu ler isto, ele vai ver se o teu problema está claro ou não. Se tu, que és um investigador, não conseguiste representar o teu problema de maneira simples, para os outros entenderem como você entendeu, então, muito provavelmente, os teus resultados não estão bem alinhados. Normalmente, é feito em forma de esquema, em que começa o problema, onde o problema passa, o que acontece com ele, até a solução. Nasceu a criança, não teve oportunidade de escolarização, os pais não puderam lhe dar o que comer, então ele tinha que trabalhar muito cedo. Começou a trabalhar cedo, então não pôde estudar. Não estudou, conseguiu um mau emprego. Conseguiu um mau emprego, não conseguiu dar boa educação ao filho. Não conseguiu dar boa educação ao filho, o filho também conseguiu um mau emprego. Então estou a explicar a reprodução da pobreza. Mas posso depois pôr aquilo que o Marx chama de fortuna, que é a sorte. Só que então, apesar do filho não ter estudado muito, o filho conheceu um amigo, o pai tinha condições de oferecer uma bolsa, então foi para uma boa escola, conseguiu um bom emprego. Então houve o corte da reprodução da pobreza. Neste caso, o amigo é o fator moderador. A amizade com o fator moderador. Olha, então compreendendo. Pois, o cientista, ao fazer a sua pesquisa, seja de que era for, tem que ser capaz de montar um esquema qualquer como esse. É isso que nós chamamos de modelo de análise. Como é que você analisa aquele problema? Eu vejo muitas teses de doutoramento, não tem modelo de análise. É isso que eu queria. Vejo muitas dissertações, não tem modelo de análise. Monografia, não tem. Por quê? Por causa das escolas. Aqui em Angola existem 3 escolas. Escola cubana, escola portuguesa e a escola russa. As pessoas também estudam em outros países, é verdade. Mas esses são os países onde massivamente nós estudamos. Quando digo Rússia, estou a dizer União Soviética, a antiga União Soviética. Sim, alguns pós. Nós vamos mais para esses países estudar. E cada uma dessas escolas tem uma tradição específica. A escola portuguesa, que é a minha escola, onde eu fiz o mestrado e o doutoramento, tem essa cultura, dirá esse detalhe. Mas há outras escolas que não levam a isso.
Só ficam mesmo nas hipóteses, nos objetivos e ficam-se por aí. Mesmo isso que eu estou a falar de modelo de análise, dimensões, indicadores, variáveis, não fazem. Isso é uma realidade. Não aparece isso. Então, os professores não ensinam, não existe, mas um trabalho rigoroso, vocês encontram. Aliás, eu acabei de vos explicar, vocês não acham que isso é necessário no trabalho? É muito, é necessário. Até aí você já entendeu quase. Isso é que faz. Eu sei que muitos artigos são depois reprovados quando é submetido a uma revista, né? Aí é feito, né, análise usando o modelo, acho que é isso. Sim, sim. Então é preciso ter essa situação do modelo de análise bem claro. Bem, para terminar, vou-vos mostrar aqui mais uma coisa. Vou-vos mostrar mais uma coisa que é importante vocês saberem. Tem a ver com como eu comecei a aula. Vamos terminar a aula da mesma forma que eu comecei. Que é sobre o inquérito e a entrevista. Há uma hierarquia de dispositivos metodológicos. Quando falamos de metodologia científica, pensem primeiro um plano mais geral, episteme. Um plano mais geral, que é o plano epistemológico. Temos um outro plano, ainda geral, mas não tão geral, que é o plano da metodologia. Não vou pôr assim. Vou pôr epistemológico, em vez de ficar substantivo, em vez de ficar adjetivo, fica substantivo. Epistemologia, substantivo, em vez de epistemológico, que é adjetivo. Epistemologia, método, técnica, instrumento. É preciso também entender isso. Temos nível 1, epistemologia. Nível 2, método. Nível 3, técnica. Nível 4, instrumento. Aqui estamos nas discussões epistemológicas, nomeadamente se é estudar pela observação, se é pela qualitativa, se é pela quantitativa. Estamos nós num plano abstrato. Geralmente numa dissertação, numa tese, numa monografia, o estudante nem trata desse nível. Isto aqui, talvez uma tese de doutoramento, um trabalho mais complexo, mais profundo. Nas licenciaturas, mestrado, o estudante nem discute questões de natureza epistemológica, sobre os fundamentos da produção do conhecimento, qual é melhor. Não. Alguns estudantes, eventualmente não. Alguns estudantes até colocam uma conversa que eu risco sempre. Isso não é preciso. Método dedutivo, indutivo, método indutivo. Ninguém usa o método indutivo, dedutivo, assim como tal. Não, porque todo método é dedutivo ou indutivo. Sim. A dedução ou a indução são formas de abordagem ao conhecimento. Podemos partir do geral para o específico ou do específico para o geral. Mas isso não é propriamente um método, isso é uma abordagem. O método vai ser qualitativo ou quantitativo, como já vimos. A técnica vai ser a entrevista, por exemplo, ou o inquérito. O instrumento vai ser o guião ou o questionário. Para a entrevista, eu tenho o guião de entrevista. Para o inquérito, eu tenho o questionário. O instrumento é o quê? É o que eu uso para recolher a informação. A técnica é a entrevista ou o inquérito ou a observação ou o focus grupo. Ok? Depois o método é qualitativo ou quantitativo.
Agora, aquela conversa de indutiva, dedutiva, eu posso com a entrevista a partir do dedutivo ao indutivo, com inquérito também. Portanto, já é uma questão mais epistemológica, essa conversa mais genérica, que muitas vezes é dispensável. Mas esses níveis todos é importante ter essa ideia de hierarquia. Eu não posso estar a fazer uma entrevista, não posso estar a fazer uma pesquisa qualitativa e usar, por exemplo, um questionário. Aqui esse questionário não é questionário no sentido semântico, questionário, lista de questões, não. É questionário no sentido de, digamos, no sentido sintagmático. Estamos a falar de questionário como um instrumento para aplicar o inquérito. Aliás, por essa razão que ele se chama mesmo inquérito por questionário. A entrevista é um guião. Obviamente, as questões que estão na entrevista também são questões, passa a redundância. Também podemos chamar de questionário de entrevista. Mas por uma questão de, digamos, distinção metodológica, a literatura trata de questionário para inquérito, portanto, quantitativo, e trata guião para entrevistas, portanto, qualitativo. Mas nós podíamos chamar de tudo de questionários, se quisermos entender que uma lista de questão são questionários, de questões são questionários. Mas quando a lista de questões é qualitativa, nós chamamos de guião. Quando a lista de questões é quantitativa, chamamos de questionário. Okay? Depois existem vários tipos de guiões, de questões para guiões, conforme, por exemplo, o tipo de entrevista. Uma entrevista aberta, uma entrevista fechada, ou semi-aberta, ou semi-estruturada, também vai dizer de acordo com o seu guião. Uma entrevista mais diretiva, menos diretiva, semi-diretiva, isso vai implicar muito no guião. O questionário do inquérito, podemos ter questionários com perguntas de múltiplas escolhas, perguntas mais fechadas, perguntas em escalas de Likert, vai depender do que nós estamos a trabalhar, conforme o tema, conforme a pergunta dentro do tema, essa pergunta faz sentido dar múltipla escolha. Ele pode dar mais de 3 opções. Não, aqui é Likert, vamos pedir para ele graduar de 1 a X, qual é a nota que você dá. Isso tudo são já questões técnicas próprias do tema. E às vezes não só do tema, mas do objetivo da pesquisa. Porque o mesmo tema com objetivos diferentes pode fazer perguntas diferentes. Então, isso são questões que se tratam. Se vocês terem uma ideia, eu tive um módulo na minha escola que era mesmo só sobre elaboração de entrevistas. Só para ver que a complexidade. Sim, só elaboração de entrevistas. Como elaborar entrevistas abertas, semi-abertas, sim, abertas, fechadas, semi-fechadas, semi-abertas, conforme for o caso, há tipos de perguntas. Uns só põe tópicos, nem põe perguntas. Olha, eu dei um módulo, costumo dar, já dei por 2 anos na Faculdade de Ciências Sociais, no doutoramento em Ciências Sociais. Esse módulo chama-se Entrevista Aprofundada, técnica de entrevista aprofundada. É um módulo só mesmo para tratar da entrevista aprofundada, que é no fundo o tipo de entrevista que se usa geralmente nas ciências sociais, porque existem vários tipos de entrevistas. Há a entrevista informativa, que é a entrevista do jornalista, por exemplo, não é igual à entrevista aprofundada, que é a entrevista que nós, nas ciências sociais, fazemos. Bem, por hoje é tudo. Eu vou esperar que vocês me coloquem perguntas, se tiverem questões para falarmos. Os colegas que estão nos acompanhar do Zoom, aí de casa, e os colegas que estão aqui também podem falar. Já falei muito. Já falei muito. Dr. João Diogo Salomão. Tudo bem? Está a gostar da aula? Calma aí. Não. Tem um Diego Salomão e depois tem João Diogo. Eu misturei o nome de 2 pessoas. O Diego é o Sereno. Sim, estou a usar esta conta. Ok. Ele estava aqui conosco ontem. Ok. Já está em cabine? Viajamos. Está no aeroporto. Está no aeroporto, está sem aula mesmo.
Do aeroporto. Estás a secar aí no aeroporto. Com os cancelamentos da TAG. Tag treino. Era para viajar às 6. Era para viajar às 6. Adiaram, cancelaram. Das 6 não, às 14. 14 não, às 16. Não, ontem cancelaram já para as 20. Passaram para as 20 de hoje. Força aí. Tem que trabalhar, doutor, para ter um avião próprio. Isso de depender não é bom. Compra já teu avião para não ser mais humilhado. Assim será. Sim, que Deus vai abençoar. Toma posse, hein? Toma posse daí da profecia. Se ficar depender da TAG tem que acabar, falta de respeito. Compra já teu avião mesmo, doutor, não faz mais isso. Bem, é o seguinte, eu ontem pedi que trouxessem questões relacionadas ao vosso trabalho, estão lembrados, né? Sim. Então vamos lá apresentar. Doutor, eu tenho um projeto, né? Doutor Samuel fala parte e outros também. Na verdade, né, a confecção de artigos é mais para quem está fazendo mestrado e doutoramento. Graças a Deus, no nosso internato tivemos uma diretora pedagógica que depois foi incentivando o lado científico, sobretudo leitura e confecção de artigos científicos. Nós estamos a pensar em fazer, quer dizer, em terminar o internato ao menos com um ou mais artigos. Como temos feito rotações em vários hospitais e temos administrado vários tipos de anestesia, eu tenho um projeto, vamos dizer assim. Penso em fazer um artigo científico inicialmente, acredito que seja pela aula de hoje, seja por método quantitativo, né? O tema seria avaliação ou a incidência de cefaleia pós-raquianestesia em pacientes pós-operados submetidos à anestesia regional, né, subaracnoideia, seja um tema complexo. Ou seja, uma das complicações desse tipo de anestesia é dor de cabeça, né, muito forte. E num dos hospitais onde eu passei durante a rotação, né, notei que os pacientes, depois das 6 horas, subiam para outro piso andando. Né? E é uma das recomendações que os livros dão, que pelo menos até 12 horas, 6, 12 horas, melhor não levantar a cabeça, né? E não se pôr em pé. Então, nesse mesmo dia constatei que uma das pacientes teve essa cefaleia. Então, isso causou-me curiosidade em fazer acredito que seja inquérito, e ter depois fazer um artigo científico relacionado à incidência, né, dessa complicação para esse tipo de anestesia naquele hospital. Então, com as orientações do doutor, né, se calhar vamos tratar de direcionar bem o trabalho. Esse é um. O outro, podia falar de consciência, né? Memória depois. Os anestésicos. Também se podia. Então, é mais ou menos por aí. Okay. Sim, acho que aqui o seu tema tem duas variáveis. Primeiro, a variável dependente, que é